Livro de Neemias, capítulo 1, é uma palavra que Deus nos revelou esta noite, e Ele quer falar muito conosco. Deus tem coisas muito grandes para revelar ao seu povo. Diga comigo, a Bíblia não é um livro de informação, mas é um livro de revelação. Está cheio de gente aí que conhece de cor a Bíblia, não é? Mas não tem a revelação. Fique de pé. Capítulo 1, versículo de número 3. Está escrito assim: e disseram-me. É assim que está na sua Bíblia? Eu não sei se o texto está aqui. Ali está. Eles me responderam. O que? Leia lá. Diga cativeiro. Volta lá o texto. Diga cativeiro. Aflição. Opróbrio. Muro derrubados. Portas queimadas a fogo. Feche os seus olhos. Pai, esta é a palavra. Ela é apenas letras impressas, mas a revelação vem do trono. Vem do coração de Deus para os nossos corações. E quando o Senhor revela uma palavra, oh meu Deus, esta palavra liga a nossa fé com a palavra. E quando nós ligamos a nossa fé nesta palavra, junto com a fé da igreja, os céus está ligado em concordância. E nem Satanás e todo o inferno, nenhuma crise, nenhum problema pode ser um obstáculo para a nossa vitória. Então, Pai, fala com teu povo, fala com a tua igreja. Eu coloco esta igreja debaixo do bendito e santo, precioso sangue de Jesus. Eu paraliso toda e qualquer influência, interferência maligna, demoníaca, toda ação contrária, e declaro a vitória para a tua glória. Diga amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando a gente lê o livro de Neemias, a gente descobre coisas muito importantes. Revelação de Deus para as nossas vidas. Ninguém mais está interessado no seu bem do que Deus. Tanto no aspecto físico, material, sentimental, emocional, profissional, financeiro, e vai por aí afora. Mas o texto aqui que nós lemos mostra que existe alguém que não quer o nosso bem. Alguém que não quer o bem da sua família. Alguém que não quer você bem com seu marido. Alguém que não quer vocês bem com seus filhos. Alguém que não quer você num carro bom. Alguém que não quer você morando bem. Então, no culto da família, eu acredito que o livro de Neemias traz-nos uma das mais profundas revelações concernente a uma família que tem sonhos. Quem tem sonhos? Projetos. Quem tem projetos? Sabe o que o Espírito Santo está me falando? Que tem alguém aqui hoje que já adquiriu um bem em 2016 e não é o bem que você quer ou que você sonhou. Eu não sei se é alguma coisa, algum objeto da sua casa, um carro, mas ele me falou que tem alguém que adquiriu um bem. Pode ser um carro, mas não é o carro. Eu lembro logo que eu cheguei em Jundiaí, e um irmão me procurou para orar, para que ele queria adquirir um carro, e ele logo comprou um carro. E um dia eu estava pregando, o Espírito Santo falou assim para mim: diga para ele que não é esse o carro. Não é esse o carro. Então, para ele vender esse carro, porque o carro não é esse. E aí eu falei, eu não sei se ele não acreditou muito,
porque Deus mandou dizer a ele que ele tinha que fazer isso logo, depressa. Então, ele não fez. E ele morava numa rua que tinha um certo declínio, e aquele carro desceu e bateu no poste. Aí ele veio para a igreja com o carro amassado, e o Espírito Santo falou: leve a sério, porque não é esse o carro. E aí ele vendeu o carro e comprou outro carro, e Deus abençoou. Neemias recebe uma informação. Neemias, quem é Neemias? Na tipologia bíblica, Neemias é o consolador de Jah. Quer dizer, o Neemias, ele representa o Espírito Santo. Quem crê no Espírito Santo? Então nós precisamos caminhar com o Espírito Santo. E Neemias recebe uma notícia concernente às famílias de Israel, ou as famílias que eram as famílias que estavam debaixo de uma promessa. Que promessa? Ser benditas em Abraão, porque Deus sela uma aliança com Abraão, e ele diz: através de você todas as famílias serão benditas, as famílias aliançadas. E de repente ele recebe uma notícia, e a notícia não era boa. A notícia dizia: eles foram levados para o cativeiro. Diga, cativeiro. Lá no cativeiro, o texto diz: eles estão vivendo um estado de miséria. Diga, miséria. Lá no cativeiro, eles estão sendo desprezados. Os filhos são desprezados, as mulheres são desprezadas. Diga, desprezo. E aí o desfecho dessa informação diz: o muro está fendido, quase caindo, e as portas estão queimadas no fogo. Diga, misericórdia. E o Espírito de Deus fala comigo esta noite, para falar com vocês exatamente sobre muros e portas. Diga, muros e portas. Olha bem, se você ler a história, você vai descobrir que esse Neemias, ele recebe essa notícia, ele não consegue ficar de pé, ele se assenta, e ele começa a chorar sem dizer uma palavra. Ele entra em pânico, em desespero, em aflição, em angústia. Ele chora, e nesse choro ele decide não comer. Ele inicia um jejum prolongado, e nesse jejum prolongado ele disse: eu orei ao Deus dos céus, e jejuei e chorei por alguns dias. Diga, alguns dias. E esse alguns dias corresponde exatamente a 4 meses de oração, de jejum, pelo estado da família. Depois desse tempo de jejum, de oração, de consagração, Deus revela o coração dele. Quem precisa de uma revelação de Deus, porque tem um problema na família, diga, eu preciso. O segredo está aqui: jejum, oração, choro por um tempo, sem falar com ninguém do problema, sem comentar com ninguém do assunto, sem compartilhar com ninguém da dor, do choro, da tristeza, da vergonha, mas aguardando uma revelação de Deus. E quando Neemias recebe esta revelação de Deus, ele reúne um grupo de pessoas de extrema confiança. Não é qualquer um. Nós sofremos muito hoje no ministério, muitas vezes até com obreiros, líderes que estão do nosso lado, mas não estão, que não são dignos de receber informação ou revelação que Deus coloca em nossos corações, porque a visão é contrária, a linguagem é contrária, o pensamento é contrário. E por falar nisso, eu senti até a falta de líderes hoje, né? No nosso trabalho, né, pastor Júnior? Não, mas acho que justificaram, todo mundo justificou, graças a Deus. Ninguém faltou sem justificar. Mas se faltou sem justificar, depois a gente trata disso. E a Bíblia diz que ele não contou para ninguém. Ele testou aquelas pessoas se eram dignas de confiança, para que ele compartilhasse a revelação de Deus.
Mas o que eu quero chamar a atenção é que nessa revelação, que Deus revela a Neemias, Deus revela dentro do coração dele, detalhes de como ele deveria fazer. E quando Deus revela o projeto no coração de Neemias, ele não precisou pegar uma calculadora, nem chamar alguém que fosse perito no caso ou no cálculo, para entender que o projeto que Deus revelou a ele exigia muito dinheiro, muito investimento e muito trabalho, e que esse trabalho e esse investimento era a única saída para arrancar aquelas famílias do cativeiro. Do que mais mesmo? Me ajude aí. Primeiro eu falei cativeiro, depois o que a gente falou? Miséria, e o que mais? Desprezo, é isso? Diga de novo: cativeiro, miséria, desprezo. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia diz que a palavra de Deus é semente. Diga: a palavra de Deus é semente. E o semeador saiu semeando a palavra, e ela cai em 4 tipos de solos. Diga comigo: beira de caminho, pedras, espinhos, terra boa. Você pode vir na igreja 200 dias por ano, ou 300 dias por ano. Vocês podem vir de manhã, de tarde e de noite. A semente é lançada. Se você não for a terra boa, você perdeu todo o tempo, não acontece nada na sua vida. A Bíblia diz que se for terra à beira de caminho, você recebe a palavra de bom grado. Antes de acontecer o milagre, Satanás vem e arranca a semente. Não é, pastor Edinho? Já pensou que o diabo tem acesso a essa terra à beira de caminho? A Bíblia diz que se for terra de pedregais, ela não tem raiz. Se for de espinhos, ela é sufocada. Mas se for terra boa, ela produz 30, 60 e 100. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunte: que tipo de terra é você? Eu procuro enfatizar alguns pontos da mensagem, porque eu sou o semeador, e eu tenho que plantar bem plantada essa semente. Mas não deixe o diabo arrancar a semente. Talvez se eu perguntar algumas sementes que foram plantadas hoje aqui, o pastor Edinho lançou uma semente. Veio o pastor Júnior, fez outra semeadura. Não foi? Onde está essa semente? Que terra que caiu essa semente? Então, comece a ser mais inteligente nos cultos. Primeiro, preste mais atenção em todo o culto, porque durante o culto, sementes de milagre, de cura, de riqueza, de prosperidade são lançadas. Segundo aí, pastor, a minha cabecinha, antes do pastor terminar a profecia, eu já esqueci a profecia. Toma vergonha, traz uma caneta, um papel, escreve. Não foi isso que Deus fez com os grandes homens? Os 40 escritores da Bíblia? Escreve. Diga, olha para alguém que está do seu lado, diga: escreve. Deus falou para João: João, você está vendo? Tô. Está ouvindo? Tô. Tudo que você vê e tudo que você ouve, escreve. Escreve, traz um caderno, escreve numa página branca da Bíblia, escreve. Não deixe o diabo roubar a semente. E Neemias recebe a revelação de um projeto de Deus, que ia arrancar aquelas famílias do cativeiro, que ia estourar o cativeiro de Satanás. Eu estou falando com alguém aqui esta noite, que está na igreja, participa de campanha, vem na frente, recebe ministração, mas está num cativeiro. Há áreas da sua vida cativas, presas, com correntes, cadeias, grilhões. E hoje é o dia de quebrar esses grilhões, de estourar esses cativeiros da sua vida, da sua casa, da sua família, e você viver uma liberdade. E Neemias recebe a revelação de Deus, Deus dizendo para ele: esse projeto vai arrancar essas famílias da miséria, das dívidas, da vergonha, do desprezo, das ameaças, das cobranças,
das noites mal dormidas, ele recebe a revelação de Deus. E quando ele recebe a revelação de Deus, ele reúne esses homens, ele prepara estes homens, e ele diz o texto aqui, capítulo 2, versículo de número 12: eu não falei a ninguém o que o meu Deus revelou ao meu coração. Até aqui ele disse: eu não falei com ninguém. Mais embaixo o texto diz: eu não falei com ninguém sobre o que estava no meu coração, sobre o que eu estava para fazer, o que eu estava fazendo. Versículo 16: eu não declarei a ninguém coisa alguma. Depois ele disse: agora eu quero conversar com vocês e quero revelar a vocês o que Deus revelou para mim. A revelação número 1, diga comigo, primeira revelação: levantar, diga comigo, levantar os muros caídos. Diga mais uma vez: levantar os muros caídos. Deus nesta noite está falando conosco como estão os seus muros. Muro da sua casa, os muros do seu casamento, os muros da sua saúde, os muros das suas emoções, os muros dos seus sonhos. Ah, pastor, tem um projeto, tem um sonho, está tudo lá no quintal, caído, jogado, sem muro. O muro caiu tudo, cresceu um mato. O mato veio por cima de tudo. Qualquer pessoa entra bicho, rato, cachorro, ladrão, entra todo mundo, porque não tem muro. Mas no tema do culto hoje, a pergunta enfática é: como estão os muros da sua vida financeira? Como estão os muros que protegem os seus negócios, suas finanças, seus projetos, seus sonhos, sua empresa? Pergunte a alguém que está do seu lado mais uma vez: como é que estão os muros? Neemias, a partir do capítulo 3, ele monta uma comissão e disse: gente, nós vamos trabalhar na reconstrução dos nossos muros. Quanta gente, pastor Edinho, vem para a igreja, tem culto, vem chorando. Ai, pastor, estou com um problemão no casamento, um problemão com o filho, estou com um problema no banco, estou com um problema nos negócios, estou com um problema na empresa. Eu pergunto: e os muros? Por que aconteceu esse problema? Como estavam os seus muros? Pastor, o muro caído, o muro quebrado, o muro destruído, o muro fendido. Então está aí o problema. Existem algumas coisas que Deus não faz. Sabia disso? Pode orar, pode jejuar, pode clamar, pode o pastor profetizar, derramar óleo na cabeça. Deus não faz. O que é que Deus não faz? Vou falar só uma: aquilo que é para você fazer. E Deus está dizendo hoje que você precisa deixar de ser frouxo, mole, covarde, incrédulo, avarento, arregaçar as mangas e partir para a luta e construir um muro que está caído. Satanás tem bombardeado os nossos muros. Jerusalém é símbolo sagrado. Jerusalém é o coração de Israel. Israel sem Jerusalém não é nada, porque todas as profecias bíblicas e as promessas de Deus estão centradas e aliançadas em Jerusalém. Vai acontecer a maior guerra da história, está para estourar essa guerra, a guerra mundial, e a guerra gira em torno disso: Jerusalém. O coração de Jerusalém é o templo.
não existe hoje, mas vai ser levantado segundo as profecias. E o coração do templo é o povo. Agora imagine uma cidade sagrada. Como é o nome dela? Imagine o coração dessa cidade, que é o que mesmo? O templo. E aquele povo que é o povo de Deus dentro do templo. E os muros tudo caídos. O capítulo 32 do segundo livro das Crônicas mostra um acampamento do diabo ao redor da cidade. E aquele acampamento veio e se acamparam para atacar, para destruir. O texto aqui diz que eles fizeram uma reunião para atacar Jerusalém. E Neemias então recebe esta revelação. E ele disse que eles precisavam começar a construir os muros. E eles começaram um trabalho árduo. Tinha que dividir em turnos. Algumas pessoas não podiam dormir de noite. Tinha que ficar acordado 24 horas. Tinham que levantar de madrugadas. Tinham que estar com as duas mãos ocupadas. Uma no trabalho, outra com as armas. Tinha que colocar no coração as famílias, os filhos, as mulheres, as casas. Eles tinham que dizer para ele mesmo: eu não vou dormir hoje à noite por causa da vergonha da minha casa, por causa da miséria da minha família, por causa do cativeiro dos meus filhos. Eu vou lutar. Amados, a Bíblia diz que um dia Deus chamou Gideão para uma vitória e disse: mas covarde não serve. Precisamos deixar, irmão, de ser crente covarde, mole. Crentes que muitas vezes quer fazer chantagem com Deus. E Neemias, ele disse: Deus, reconheço que erramos, que falhamos. E por esta razão nos espalhamos, nos dividimos. Alguns dos nossos ou da nossa família estão lá no cabo do céu. A linguagem popular aí fora diz os quintos dos infernos, não é assim? Lá no fim do mundo, onde o Judas perdeu a bota. Eu não tenho nem notícia mais. Se morrer por lá, vai ser enterrado como indigente. Mas Neemias disse: eu vou entrar numa guerra, numa luta por essa família. Ainda que eles estejam lá, Deus vai trazer cá de volta. Onde está alguém da sua família? Talvez no fundo do poço. Talvez num cativeiro. Sabe o que é um cativeiro? Um lugar muito escondido, onde a pessoa é maltratada, é ameaçada, aonde a pessoa é amarrada, acorrentada, aprisionada, algemada, isolada, esquecida, abandonada. Ninguém sabe onde é o cativeiro, aonde está. Mas Neemias disse: não quero saber aonde é, ainda que alguém esteja lá. Deus, eu vou lutar, porque o Senhor vai trazer cá. Eu quero profetizar, levante as suas mãos. Deus vai tocar em alguém que está nesta situação. Deus vai buscar alguém e alcançar alguém que você não alcança. As mãos do meu Deus vai alcançar aonde a sua não alcança. Deus vai chegar aonde você não chega, vai entrar aonde você não entra hoje. Ora machondei kamai. Aleluia. Aí de repente tinha um personagem aqui. Ele ficou sabendo da notícia. O que está acontecendo? Ah, tem um tal de Neemias aí que diz que se posicionou pelas famílias. Ele diz que nem que esteja lá no fundo do poço, lá nos quintos, Deus vai fazer um milagre. Aí esse personagem chamado Sambalat e Tobias desagradou com grande desagrado. Capítulo 2, versículo de número 10. Não estou feliz. Não gostei
do que estou ouvindo. Não estou feliz com o que eu fiquei sabendo. Eu estou profundamente triste e desagradado que alguém se interesse em procurar o bem dessas famílias. Esse culto da família, presta atenção, eu estou falando com um profeta de Deus. É um culto que desagrada a Satanás. Esse culto da família no domingo, todos vocês deveriam, pelo menos uma vez por dia, orar pelo culto da família, porque esse culto incomoda o inferno. Se vocês pudessem ver a olhos nus agora, a nuvem de demônios que paira nessa região, e que quer desgraçar famílias que estão aqui dentro. Ou você está aqui, alguém está lá fora e ele tenta falar com você, que adianta você ficar na igreja? Eu estou no controle da situação, estou no comando. Se vocês pudessem ver a olho nu, vocês cairiam de joelho e diziam: Deus, tem misericórdia da minha família. Eu sou calejado, mas, irmão, vocês não imaginam os bombardeios que eu tenho sofrido do inferno. Um dia eu estava pregando numa cidade chamada Águas Formosas, Minas Gerais. A igreja estava na avenida, uma avenida reta, quase 3 quilômetros de extensão. Lá no final estava uma igreja católica. E eu comecei a pregar, e eu tinha ido, eu e o Júnior, era só o Júnior que andava comigo, a pé, de bicicleta, de caminhão, passando fome, sede. Mas eu percebi que enquanto eu estava pregando, ele saiu, ele levantou e saiu. Mas eu não me preocupei, eu achei que ele saiu, estava fora da igreja, ali com algumas crianças. Mas depois de um certo tempo ele voltou. E ele disse que o diabo falou no ouvido dele: você está caçando o que aí dentro? Lembra, Júnior? Está caçando o que aí dentro? Sai fora, vai lá para a igreja católica. E ele saiu naquela avenida e andou. Quando chegou lá na frente, o Espírito Santo tocou nele. Ele falou: onde que eu estou indo? Ele voltou para a igreja. O pastor Júnior nunca contou para vocês quantas vezes o diabo tentou matá-lo. Eu estava fazendo um trabalho de libertação com um jovem que fez pacto com o diabo. E um dia eu chego na casa dele, ele possuído por demônios. Ele disse: por que você trouxe esse menino? Porque eu odeio esse menino. Vocês não imaginam quantos ataques. Há pouco tempo eu estava pregando na igreja, na Arca, pastora Rosana, e quando eu peguei o microfone, minha esposa já veio chorando. Que foi? Teve um acidente com a Ellen. Aí o Espírito Santo falou: não, mas está tudo bem. Mãe entra em desespero, né? O carro virou, capotou aqui no rodoanel, com as rodas para cima. Ai, que linda que ela é. Não sofreu nem um arranhão. A Elda sofreu um acidente. Alguns irmãos sabem disso. E se não fosse a mão de Deus, ela não estaria entre nós. E naqueles dias eu estou saindo de viagem de manhã, logo depois do acidente da Hélida. E eu faço o retorno ali para cair na Anhanguera. Eu e o irmão Juarez, quando eu entro na Anhanguera, olhei uma moto. Quem estava caída lá no chão? A Ellen. Também não sofreu nenhum arranhão. Eu tenho procurado construir esses muros de proteção, de segurança ao redor da minha família, dos meus filhos. Irmão, mas não é fácil construir muro. Tem gente que quer construir muro. Irmão, não adianta você fazer uma casa bonita, confortável, aconchegante, aquele ambiente gostoso, a mobília dos seus sonhos, carro do seu sonho na garagem, mas não tem nenhum muro. Diga: o muro fala de proteção externa. Diga: a porta fala de decisão e proteção interna. Diga: a porta é lugar de decisão. O tempo nosso é curto. Então Neemias recebe a revelação de Deus
para trabalhar na construção dos muros e na restauração das portas. E ele diz: a porta vai ser feita assim, já que ela está queimada, e toda a madeira, por mais forte que seja, se tiver algum ponto da madeira que foi atingida pelo fogo, ela se torna mais frágil, mais vulnerável. Então Neemias recebe a revelação de Deus: pode restaurar a mesma porta que foi queimada, mas coloca atrás fechaduras e ferrolhos, reforça a segurança. O que é que Deus está falando? Nós temos que construir um muro de proteção externa. Nós temos que levantar muro ao redor da nossa casa. Está pensando que vem anjo construir muro para você? Está pensando que o pastor da igreja vai construir o seu muro? Deus está falando: é você que tem que construir o seu muro. Você pode ler aqui que vai dizer: cada um a sua obra, cada um ao seu trabalho, cada um ao seu compromisso, cada um cuida do seu pedaço. Irmãos, é bom dar glória a Deus, aleluia, bater palma, falar línguas estranhas, mas se o seu muro estiver caído, de nada adianta. Ai, pastor, a minha vida financeira, sei. Você é dizimista? Não, então seu muro está caído. Ai, pastor, mas está dando tudo errado na minha finança. E os votos que você fez, você cumpriu? Não, então seu muro está caído. Ai, pastor, eu estou com problema na minha família. Mas você está participando ativamente do culto da família no domingo? Não, então seu muro está caído. Venha no culto da família, até que inicie o culto, dobra o joelho e vai construindo o seu muro. Vai levantando o muro, e eu quero ver quem é que vai atacar a sua casa, quem é que vai atacar a sua família, porque esse muro aqui não era um muro qualquer. Esses muros tinham 12 portas. Esses muros em cima do muro, bem lá em cima, tinham umas casinhas chamadas torre de vigia. Na casinha tinha um guarda, um policial com uma buzina, uma corneta. E quando ele olhava em alguma aproximação suspeita, ele tocava a buzina dizendo: perigo se aproximando do muro. E quando ele tocava a buzina, já tinha um punhado de gente acordado com as armas na mão, e ele se colocava de prontidão e diziam: se vir, vai ser atacado. Por que eu estou falando isso? Existe um evangelho chamado evangelho de defensiva, e as pessoas ficam na defensiva. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado, está repreendido. E está na hora de você sair desse comodismo e entrar na ofensiva. Contra-atacar, guerrear pelas madrugadas, vir no altar sim, com um voto, com o dízimo e com a oferta, e dizer: diabo, é um tapa na sua cara, eu vou viver milagres na minha vida financeira, sim. O diabo está rindo na cara de muita gente, dando glória a Deus, aleluia, batendo palma e falando línguas estranhas e vivendo fracasso, derrota, vergonha, dívida, miséria, pobreza, desprezo, cativeiro. E esta palavra desta noite é para quebrar o cativeiro, para remover. Opróbrio quer dizer vergonha ao extremo, vergonha, nome sujo, dívida, cobrança, ameaça. E nesta noite, o projeto de Deus revelado a nós é colocar um ponto final nisso tudo. Aí Neemias separa a equipe e diz: você vai daqui até aqui, coloca uma porta. Ele colocou outra equipe: você vai daqui até aqui, coloca outra porta. Quanta porta era mesmo? 12 portas. 12 dividido por 4 é igual a 12 dividido por 4 é igual a 3. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 portas para o norte, 3 para o sul, 3 para o leste, 3 para o oeste. Cada porta tinha um nome. E a primeira porta chama-se Porta das Ovelhas, e a segunda porta chama-se Porta dos Peixes.
A porta das ovelhas significa encontro com Jesus. Eu sou crente, eu aceitei Jesus, fui batizado nas águas, sou membro da igreja, participo da Santa Ceia, sou dizimista, sou ofertante. É verdade? É. Então a segunda porta, qual é a segunda porta? Diga bem alto. O peixe simboliza o quê? O que simboliza o peixe? O cristianismo, não é? Símbolo do peixe. O peixe fala de reprodução e crescimento. Se realmente você teve esse encontro com Jesus na porta das ovelhas, você vai crescer. Você vai viver uma nova dimensão de vida. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua casa. Vai mudar a sua história. Vai mudar o seu sonho, os seus projetos, a sua linguagem. Vai acontecer o sobrenatural. Mas depois vem algumas outras portas. Por exemplo, porta velha. Desligue-se do passado. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Vem uma outra porta chamada porta do monturo. Tira o lixo da vida. Tira a miséria. Tira o lixo da casa. Aquilo que é para ser jogado fora, joga. O que é para ser queimado, queima. O que é para dar fim, dá fim. Viva uma nova vida, viva uma nova história. Mas por isso eu disse que a porta significa o que mesmo? Diga mais alto. Para mim tirar um lixo da minha vida, eu tenho que tomar uma decisão. Para mim desligar o passado, as coisas velhas, eu tenho que tomar uma decisão. Diga comigo, decisão. E Neemias começou a mostrar para aquele povo que eles precisavam tomar decisões acertadas. E tem muita gente na igreja tomando decisão errada. Neemias teve que fazer durante esse processo aquilo que é chamado aqui na nossa justiça de despejo. O que é despejo? Quem sabe o que é despejo? O que é despejo? É pegar alguém que mora numa casa, pegar ele, os móveis, a cama, o fogão, a geladeira, não é assim? Bota no meio da rua, vá para onde você quiser, mas aqui você não pode ficar mais, você não pode morar mais. A miséria estava sobre o povo porque existia essa sala, ou esse quartinho que estava bagunçado. Ali era o lugar de guardar o que representava a riqueza, a vitória, os dízimos, as ofertas, a prosperidade do povo. E o tal do Tobias estava morando lá dentro, mobiliou aquele lugar e disse: ai que bom, estou aqui. Porque a Bíblia diz que ele tentou se aparentar com aquelas famílias. Irmão, o diabo quer ser seu parente, nem que seja primo de segundo, de terceiro grau. Mas a nossa herança é Cristo. E Jesus não tem nenhum parentesco com o diabo, com os demônios. Está na hora de fazer a faxina, de fazer o despejo, de mandar Tobias embora e o que é dele também. Arranca da tua vida, da tua casa, da tua família. Faz um despejo em Satanás e diga a ele: eu tomei uma decisão agora. Neemias prossegue. E para encerrar ele disse: vocês estão vendo a situação? Bem vedes a miséria que estamos em Jerusalém. Portas queimadas, muro caídos, vergonha, miséria, pobreza. É assim a situação. Neemias estava... Porque é isso que o Espírito Santo faz, irmão. Ele não maquia a coisa. Ele não engana ninguém. Ele quer que você tenha uma visão real da situação. A realidade é essa. Não adianta eu dizer para vocês que o negócio está bom, porque não está bom. Essa é a situação. Mas se vocês tomarem uma decisão certa, a decisão está em vocês. Eu desafio vocês. E ele disse: vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não vamos mais viver esta vergonha. E eles tomaram uma decisão, diz o versículo de número 18 do capítulo 2, que eles levantaram e edificaram e esforçaram as mãos para o bem. Pensar que o Espírito Santo faz tudo sozinho é um grande engano da igreja. Achar que você pode cruzar os braços e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não adianta nada.
Deus conta com você, com a sua atitude, com a sua decisão. Quem quer viver essa honra de Deus e pode dizer hoje para Deus: conte comigo, Senhor. Quantos pode dizer? Naquele instante, o texto diz que eles tomaram essa decisão. Aí o Tobias, o Sambalate, olhou para ele e disse: não é possível. Começaram a zombar deles. E é isso que o diabo faz. Ele vai usar alguém mais próximo de você para dizer: que adianta você ir no culto da família? Você foi lá, o pastor Júnior profetizou para você, orou na sua cabeça. Você foi lá na frente com o dízimo, a oferta, os votos, e aqueles pastores ungiram e oraram por você. O que adiantou? Vão zombar. Capítulo 2 de Joel diz assim: cadê o seu Deus? Você não fala que tem um Deus poderoso, forte, grande? Cadê Ele? Olha a vergonha. Olha o seu filho, olha a sua filha. Olha o seu casamento, olha a sua saúde, olha as suas finanças. Zombou, desprezou e disse: o que vocês estão fazendo? Isso não vai adiantar nada. Aí Neemias olhou para eles e disse assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Quantos crêem nesta palavra? Diga: o meu Deus vai me fazer prosperar. Com autoridade profética, diga a alguém que está do seu lado: o nosso Deus vai fazer você prosperar. Sabe o que aconteceu? Os inimigos ficaram perturbados com esta palavra profética. Ficaram pé da vida, irados. E chamou ele de fracos. Disse assim: vocês são fracos. E como vocês são fracos, a sua oração é fraca. Sua igreja é fraca. É fraco o seu Deus. O que vocês estão fazendo é fraco. Seu pastor é fraco. Aqueles pastores que oram ali para vocês é tudo fraco. E eles são tão fracos que se vir uma raposinha pequena, bota isso tudo a perder. Acaba tudo em nada. Vai dar em nada. Campanha, voto, culto da família, milagre de Jesus na terça-feira, vai acabar em nada, não vai dar em nada. Vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vocês não vão conseguir nada na vida. E a Bíblia diz que nesse ponto eles estavam trabalhando, eles estavam com coragem, com ânimo, mas eles estavam na metade do muro. Diga: metade do muro. Diz que o meio da caminhada é o ponto mais difícil, não é isso? Você está subindo uma subida, quando você chega no meio dela, dá vontade de voltar para trás. Você está fazendo uma viagem, no meio da viagem parece que você não vai aguentar mais. Diga comigo: Jesus sempre, diga forte, Jesus sempre está no meio. Ele é o personagem central da Bíblia, ele está no meio da Bíblia. Na classificação Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus está onde? Aonde? Aqueles homens que foram jogados na fornalha, quem estava lá no meio? E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, quem estava lá no meio? E quando os discípulos estavam remando o barco e chegaram no meio do mar, quem chegou lá no meio? Se coloque de pé. Eu não sei se você está na fornalha, na cova, no meio do mar, da luta, do problema, no meio da vergonha, onde quer que seja. Jesus está indo para o meio desta situação hoje. Jesus está entrando no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus filhos, no meio dos teus negócios, no meio do teu sonho, no meio das tuas finanças. Mas você precisa acertar as suas decisões.
Você tem tomado decisões erradas. Você tem ido pela sua cabeça. Cabeça dura. Coloca o dedo assim e diga: muda a cabecinha. Foi o maior problema que Moisés teve. Mudar a cabeça daquele povo. Para eles acreditar naquilo que Deus havia falado. Tem gente aqui que se não mudar a cabeça, você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de quem? De Cristo. Eu vou pedir que o Espírito Santo arranque essa mente dessa cabecinha dura, oca, vazia, e entre com a mente de Cristo na sua vida hoje. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou vendo Deus fazendo reboliço no meio de algumas famílias. Famílias desajustadas, Ele vai dar uma arrochada lá. Deus vai mexer em coisas que talvez você não vai gostar. Por isso você precisa mudar a tua cabeça e deixar Deus mexer onde precisa mexer. Deus mudar o que precisa mudar. Deus colocar no lugar o que está fora do lugar. Consertar o que está desconcertado. Coloca Jesus no meio e deixa Ele assumir o controle. Chega de prejuízo. Diga comigo: chega de vergonha. Chega de prejuízo. Chega de choro. Chega de dívidas. Chega de miséria. Chega. Neemias disse: gente, nós vamos colocar um ponto final em tudo que represente para nós vergonha, miséria, desprezo, pobreza, tudo. Antes de você ir no shopping, ore a Deus. Antes de assinar o cheque, ore a Deus. Ei, você não sabe controlar o seu cartão, quebra isso, joga no lixo. Quando você mudar a sua cabeça, você faz outro cartão. Eu estou falando como profeta de Deus. Rasga o talão de cheque, fecha a conta. Você não sabe lidar com isso. E o diabo está bagunçando a sua vida. Cuidado com aquilo que você vai assinar. Feche os seus olhos por um instante. Não fique com os olhos abertos. Diga: Espírito Santo, revela qual área da minha vida, ou quais áreas da minha vida eu estou fazendo errado. Eu preciso mudar. Preciso consertar. Se é tentado a comprar aquilo que não precisa comprar. Quando chega o dinheiro na sua mão, você gasta aleatoriamente. Eu posso falar como profeta de Deus que está havendo uma liberação financeira. Está havendo um desbloqueio nas finanças. Está incomodando o diabo, Satanás, o inferno. Mas tem gente aqui que precisa mudar a cabeça, a visão, o entendimento. Tem gente que precisa construir muro ao redor do talão de cheque, do cartão, do dinheiro, do pagamento, do salário. Deus está falando comigo que tem gente aqui com a vida financeira bagunçada, porque o muro está caído e a porta está queimada, e você faz negócio errado, decisões erradas, e hoje Deus quer remover a vergonha da tua vida. Você precisa limpar o seu nome, e até limpar o seu nome, não compre nenhuma agulha, porque quando você conseguir administrar para limpar o seu nome, Deus vai investir em você. Deus tem coisas grandes para você. Eu não quero forçar nenhuma situação, mas durante essa ministração eu ministrei algumas palavras que foram reveladas diretamente a algumas pessoas.
Eu não quero expor ninguém jamais. Mas as pessoas que foram tocadas por esta palavra, Deus falou comigo, eu preciso mudar. Pode vir no altar que você vai receber a imposição de mãos dos pastores aqui. Pode vir sem nenhum constrangimento.